Em tempos antigos, as pessoas desenvolveram coisas incríveis, criaram ferramentas e construíram coisas que eram incríveis para a época. Mas aqui está o ponto: algumas de suas criações ainda são um grande mistério para os cientistas, mesmo com todo o nosso conhecimento moderno. Se inscreve no canal, deixa o like, e vamos começar o vídeo. Tubos de Baigon. Nas remotas montanhas da província de Qinghai, na China, existe uma estrutura estranha que não se encaixa no que conhecemos da história e da ciência. Essa coisa misteriosa é chamada de tubos de Baigon. Tudo começou no final da década de 1990, quando um grupo de cientistas americanos encontrou estruturas semelhantes a tubos saindo do solo. Esses tubos não eram como os encanamentos regulares que você veria, eles foram encontrados em um dos lugares mais inóspitos e distantes da Terra, a Montanha Baigon. À medida que os pesquisadores escavavam mais fundo, o mistério crescia. Os tubos tinham tamanhos diferentes, alguns tão pequenos quanto um palito de dente, outros com até 1 metro de diâmetro. Eles se estendiam profundamente na montanha e até mesmo em direção a um lago de água salgada próximo. O material dos tubos intrigava a todos e 30% dele não podia ser identificado, enquanto o restante era uma mistura de ferro e dióxido de silício. No início dos anos 2000, o Instituto de Geologia de Pequim ficou interessado nessas formações peculiares. Sua descoberta foi surpreendente: eles afirmaram que esses tubos tinham cerca de 150 mil anos. No entanto, aqui está a parte estranha: a civilização humana, conforme a conhecemos, tem apenas cerca de 10 mil anos. Então, quem ou o que poderia ter feito esses tubos? Havia muitas teorias. Alguns pensavam que eram feitos por uma antiga civilização avançada, enquanto outros acreditavam que extraterrestres poderiam estar envolvidos. Céticos sugeriram que os tubos poderiam ser apenas uma peculiaridade natural formada ao longo de milhares de anos por processos geológicos. No entanto, nenhuma teoria explica completamente a presença dos tubos de Baigon. Com o tempo, apesar de muitos esforços de pesquisa, a origem, o propósito e os criadores desses tubos permaneceram um mistério. Foram eles feitos por uma civilização antiga, evidência de alienígenas visitando a Terra, ou simplesmente um fenômeno natural incrível? Os tubos de Baigon, descobertos no final da década de 1990, continuam a desconcertar e cativar, lembrando-nos de que há ainda muito desconhecido em nosso mundo. Eles despertam nossa curiosidade e nos instigam a buscar respostas, mesmo quando parecem estar além do nosso alcance. Linhas de Nazca. São enormes desenhos feitos no solo do deserto do Peru, aproximadamente entre 1500 e 2500 anos atrás. Eles são tão grandes que você só pode ver suas formas corretamente de cima, como de um avião ou uma colina alta. Esses desenhos são feitos movendo rochas e pedras para criar formas de animais, plantas e linhas que se estendem pelo chão do deserto. O que os torna fascinantes é que ninguém tem certeza do motivo pelo qual foram feitos. Algumas pessoas pensam que foram usados para cerimônias religiosas, outros acreditam que podem estar relacionados à astronomia ou serviam como caminhos para rituais. Mas a verdade é que ainda estamos apenas fazendo suposições sobre seu verdadeiro propósito. As linhas de Nazca têm intrigado os cientistas por anos. Esses desenhos são tão grandes e precisos que é difícil acreditar que foram criados sem ferramentas ou tecnologia modernas. Eles são um mistério porque não temos registros escritos da época explicando seu significado, e as pessoas que os fizeram não deixaram explicações. Mesmo que não saibamos exatamente por que foram criados, as linhas de Nazca são incríveis de se observar e estudar. Elas nos proporcionam um vislumbre da criatividade e habilidades das culturas antigas. Cientistas e historiadores continuam a explorar e estudar essas linhas misteriosas na esperança de descobrir mais pistas sobre seu propósito e as pessoas que as criaram tantos anos atrás. Coluna de Ferro de Delhi. É como um super-herói da arquitetura antiga, esta imponente coluna de ferro está erguida na Índia há mais de 1500 anos, e o mais impressionante é que não enferrujou. Imagine essa enorme coluna de ferro, com cerca de 7 metros de altura, erguendo-se orgulhosamente em Delhi desde o século IV depois de Cristo. O que é incrível é que,
mesmo após todos esses séculos, ela ainda permanece resistente. Esta coluna desafiou o processo típico de oxidação ao qual o ferro geralmente está sujeito. Para cientistas e historiadores, esta coluna é um quebra-cabeça imenso. O ferro, quando exposto ao ar e à umidade, costuma se transformar em ferrugem ao longo do tempo, mas não está. É como se tivesse seu próprio escudo secreto contra a ferrugem. A preservação desta coluna é tão extraordinária que se tornou uma grande curiosidade para pesquisadores em todo o mundo. Eles mergulharam profundamente na composição do ferro, tentando descobrir o segredo por trás de sua resistência à ferrugem. Descobriu-se que a coluna possui uma combinação única de elementos, especialmente uma fina camada de algo chamado monte, que funciona como uma espécie de armadura protetora para o ferro. Essa camada parece ser a razão pela qual a ferrugem não conseguiu se instalar. E aqui está a parte emocionante, e mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento modernos, ainda estamos tentando entender exatamente como os metalúrgicos antigos fizeram essa coluna. Naquela época, eles não tinham as ferramentas ou técnicas sofisticadas que temos hoje, então a existência dessa coluna é um mistério. Alguns especialistas acreditam que pode ser o processo antigo de fabricação de ferro que criou essa resistência notável à ferrugem. Outros acreditam que pode ter algo a ver com o ambiente ou com o tipo específico de ferro utilizado. No entanto, o mistério permanece sem solução, e é isso que mantém os cientistas animados e intrigados. Fogo grego misterioso. Foi uma poderosa arma desenvolvida pelo Império Bizantino por volta do século VII. Ainda é uma invenção misteriosa e fascinante. As pessoas daquela época consideravam numa das armas mais poderosas na guerra, pois conseguia incendiar navios inimigos com grande precisão, causando danos significativos. Os bizantinos eram extremamente cuidadosos ao manter em segredo a receita do fogo grego, transmitindo-a através de linhas familiares e mantendo-a guardada em um local fortemente protegido em Constantinopla. Apenas algumas pessoas de confiança conheciam essa fórmula, pois era crucial mantê-la oculta. Os bizantinos estavam empenhados em garantir que ninguém descobrisse como fazer o fogo grego. No entanto, quando o Império Bizantino caiu em 1453, o segredo rigidamente protegido do fogo grego foi perdido à medida que o Império desmoronava. As pessoas perderam o rastro de onde o cofre contendo a fórmula poderia estar, mesmo com esforços determinados de caçadores de tesouros e historiadores. Essa substância misteriosa continua a permanecer oculta, escapando à descoberta e guardando seu segredo. Existem várias especulações sobre o que aconteceu com a fórmula do fogo grego. Alguns acreditam que os bizantinos a destruíram de propósito para evitar seu uso indevido, enquanto outros imaginam que poderia ter sido habilmente escondida em um local secreto, aguardando para ser encontrada. O mistério em torno do fogo grego continua a capturar a atenção global. A ideia de que uma arma tão poderosa desapareceu completamente sem deixar vestígios torna o assunto interessante e misterioso. É um quebra-cabeça que atrai pessoas curiosas ansiosas para desvendar seus segredos. Bateria de Bagdá. Um intrigante artefato antigo continua a chamar a atenção de cientistas e historiadores. Na verdade, os cientistas ainda não conseguem explicar essa antiga tecnologia que foi criada na antiga Pérsia, utilizando uma mistura incomum de um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Quando montado, esse artefato funciona como uma bateria primitiva, gerando uma pequena carga elétrica. O que surpreende é que ele antecede outras descobertas conhecidas desse tipo de tecnologia, mostrando quão inteligentes eram as pessoas que o criaram. Embora funcione, ainda não temos certeza para que a bateria de Bagdá era utilizado. Alguns especulam que poderia ter sido usado para aplicar uma fina camada de metal em objetos, um processo chamado eletrodeposição, o que poderia melhorar objetos. Outros acreditam que poderia ter sido parte de rituais religiosos ou cerimônias, uma vez que isso desempenhava um grande papel na vida cotidiana da época. Como não há evidências claras, as pessoas continuam a debater sobre o assunto, tornando a bateria de Bagdá ainda mais interessante. O próprio artefato demonstra quão inteligentes e habilidosas eram as civilizações antigas.
Ele nos oferece um vislumbre de uma época em que as pessoas encontravam soluções inteligentes mesmo com ferramentas limitadas, destacando a criatividade de nossos ancestrais. Investigar a bateria de Bagdá não apenas nos fala sobre tecnologia antiga, mas também nos mostra que há muito sobre a história que ainda não conhecemos. A descoberta desse artefato nos faz reconsiderar o que pensávamos que sabíamos sobre as sociedades antigas e sua capacidade, despertando nossa curiosidade e nos motivando a explorar mais sobre partes da história ainda não descobertas.